Fala aí, galera, tudo bom? Vamos continuar nossa aula sobre organelas citoplasmáticas? Na aula passada, a gente falou sobre o citoplasma, o hialoplasma, e o que é o citossol. Falamos sobre organelas como os ribossomos e o sistema endomembranas, que inclui aí o retículo endoplasmático liso, o rugoso, o complexo golgiense e os lisossomos. Vamos continuar? Além dos chamados vacúolos de alimentação, citados na aula passada, que são aqueles vacúolos que têm ligações com lisossomos, complexo golgiense, etc. e tal, nós temos também vacúolos conhecidos como peroxissomos. Os peroxissomos, na realidade, são vacúolos similares aos lisossomos. Então é uma bolha contendo enzimas hidrolíticas. A diferença é que ele contém uma enzima específica, que é a enzima chamada de catalase. Para que serve a catalase? A catalase ela degrada o peróxido de hidrogênio, daí o nome peroxissomo. O peroxissomo degrada o peróxido de hidrogênio. E peróxido de hidrogênio, para quem não está lembrado, ele é popularmente conhecido como água oxigenada, a famosa H2O2. E qual a importância de eu degradar a água oxigenada na célula? Existem vários processos metabólicos que podem gerar, sem querer, por acaso, geram água oxigenada dentro da célula. E essa água oxigenada ela é tóxica, ela pode lesionar o seu DNA, pode provocar uma série de problemas que não são desejados. Então, por isso que o peroxissomo age, ele degrada esse peróxido de hidrogênio, transformando ele em água e oxigênio gasoso, que são menos nocivos à célula. Nós temos também uma outra organela similar aos peroxissomos, que são chamados glioxissomos, sendo que essas são encontradas apenas em células vegetais. Elas são encontradas mais especificamente nas sementes das plantas. Por que isso? Porque o glioxissomo tem enzimas capazes de converter um óleo, a semente tem uma oleosidade guardada ali dentro, um reservatório de óleo, e o glioxissomo tem enzimas que conseguem converter esse óleo em carboidratos, que são automaticamente queimados para a produção de energia. Você tem que imaginar o seguinte: uma semente enterrada no solo, ela não tem como fazer fotossíntese ainda para produzir o seu próprio alimento. De onde ela vai tirar açúcar? Ela não tem de onde tirar açúcar. Então o que ela faz? Ela usa o peroxissomo para degradar esse reservatório de óleo e transformar em carboidrato para produzir energia para o seu crescimento, sem precisar do processo fotossintético. Por fim, nós temos o vacúolo de suco celular, mais conhecido hoje em dia nos livros de biologia como vacúolo central, que ocorre nas células vegetais. É um vacúolo enorme, como vocês podem ver, que armazena substâncias. Dentre as substâncias armazenadas, ele pode armazenar óleos, proteínas, ele pode armazenar não só substâncias de reserva, como por exemplo o suco, Por isso que ele é chamado de vacúolo de suco celular. Se você pensar, por exemplo, numa laranja, o suco da laranja ele está guardado dentro de pequenas célulazinhas chamadas de alvéolos. Aliás, você consegue ver os alvéolos a olho nu, Você consegue extrair um gomo de laranja e desse gomo de laranja extrair aqueles pequenos alvéolozinhos. São células que estão tão inchadas porque o seu vacúolo está abarrotado de suco. E esse suco é o suco da laranja. São nutrientes que estão reservados ali para a planta e a gente acaba utilizando para nosso consumo. A planta pode armazenar também toxinas, excretas do seu metabolismo ou toxinas mesmo, que servem como defesa, Então, se você imaginar, por exemplo, uma planta que ela está sujeita à herbivoria, ela vai armazenar substâncias tóxicas, por exemplo, nas células de suas folhas, justamente para evitar ser herbivorada. De forma que, quando um animal mastiga aquela folha, ou ele vai sentir um gosto muito ruim, é impalatável, ou ele vai queimar, vai arder, vai passar mal, ou até mesmo matar aquele indivíduo. Então, são toxinas de defesa que são armazenadas nesse vacúolo de suco celular. Alguns medicamentos, inclusive, são extraídos desses vacúolos de plantas. Você descobre a substância química que está armazenada ali, percebe que ela tem um efeito no organismo humano, purifica ela e comercializa como medicamento. Algumas plantas ainda armazenam pigmentos dentro desses vacúolos, como por exemplo a antocianina, que nós falaremos bem mais adiante numa aula de botânica. É ela que dá a cor das pétalas das flores, por exemplo. Agora eu quero falar de um vacúolo especial que acontece apenas em células de protozoários que vivem em ambientes aquáticos, o chamado vacúolo contrátil, ou também conhecido como vacúolo pulsátil. Contrátil no sentido que contrai, pulsátil no sentido que pulsa. E como ele funciona? Eu costumo sempre fazer uma analogia que é o seguinte, vou fazer a analogia para vocês entenderem primeiro. Imagina que você está numa canoa flutuando no meio do mar e existe um furo nessa canoa, a água está entrando e você tem um baldinho na tua mão. Você começa a catar a água e jogar para fora da canoa com esse baldinho, O que vai acontecer? Ora, se você não tapar o furo, a água vai continuar entrando e você precisa continuar jogando água para fora. Porque a hora que você parar de jogar água para fora, a canoa afunda. Pensa agora no protozoário de água doce. O citossol dele é hipertônico em relação ao meio externo. Então o que vai acontecer? Por osmose, lembra da aula de osmose?
Por osmose, ele vai ó, absorver água para dentro dele. E se ele inchar demais, ele vai ó, estourar a célula e ele morre, porque ele é um ser unicelular. Então ele precisa constantemente bombear essa água para fora. Então essa é a função que o vacúolo contrátil ou pulsátil faz. Ele pega a água que está entrando e começa ó, a bombear para fora. E é a história da canoa furada. Ele vai ter que ficar a vida toda bombeando água para fora, porque a hora que ele parar de bombear, a célula incha e estoura. Para evitar isso, ele vai ter que continuar bombeando. É diferente de uma célula animal. Se você pegar uma célula animal, como por exemplo uma hemácia, e colocar no meio hipotônico, ela vai inchar, inchar, inchar até estourar. As células animais não têm mecanismo nenhum de proteção contra esse fenômeno osmótico. Uma célula, quando sofre uma ruptura dessa, nós dizemos que ela sofreu uma plasmoptise. Plasmoptise é a ruptura celular provocada pela entrada de água na osmose. E no caso de uma hemácia, a plasmoptise dela é chamada especificamente de hemólise. Aproveitando que eu estou falando de fenômenos osmóticos, vale ressaltar que a hemácia, quando ela está no meio hipertônico e ela murcha e fica com esse aspecto que vocês estão vendo aí do lado, nós dizemos que a hemácia está crenada, ela está murcha, ela está crenada porque ela tem pequenas cristazinhas. E já a célula vegetal, ela consegue resistir a esses fenômenos osmóticos não por ter um vacúolo contrátil ou pulsátil, mas sim por causa da sua parede celular. A parede celular ela é tão rígida que ela protege a célula contra a ruptura. O que vai acontecer é o seguinte, o citoplasma da célula vegetal começa a inchar, 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 mas chega um ponto, por exemplo, imagina que isso aqui é a parede celular dela, tá? Ela vai chegar aqui, ela não consegue, ó, ela tá bloqueada aqui com essa parede. Eu não consigo empurrar essa parede para lá, tá? Porque é uma parede. Então, a parede da célula vegetal, a parede celular, faz essa função. É como você imaginar uma brincadeira numa festa de aniversário. Eu pego um balão de gás e começo a encher. Assopro. Uma hora ele, pum, estoura de tanto gás que você encheu. Mas se eu pegar um caixote de madeira, colocar esse balão ali dentro e for soprando, chega uma hora que eu vou fazer força e esse balão não vai conseguir romper a madeira do caixote de madeira. Essa madeira está representando a parede celular, ok? Então a célula vegetal não estoura. Ela vai ficar no máximo assim, ó, bem cheia e nós dizemos que ela está túrgida. E você vai ver quando a gente falar de botânica que a pressão de turgor é extremamente importante para as células vegetais. E já que estamos falando da turgescência de uma célula vegetal, da pressão de turgor, vamos falar do processo oposto. Quando uma célula vegetal é submetida a um ambiente hipertônico, ela começa a perder água por osmose. Só que a parede celular, aquela caixa de madeira que eu citei ainda agora, ela não murcha, né? Então a parede celular continua no lugar. O que murcha é só o citoplasma interno, como que vocês estão vendo nessa imagem aqui do lado, tá? Percebam que o que murcha é a parte interna. A membrana plasmática dessa célula se descola da parede celular. E nós chamamos esse fenômeno de plasmólise. Dizemos que a célula vegetal foi plasmolizada. Mas se eu pegar essa célula vegetal plasmolizada e colocá-la no meio isotônico, ou hipotônico, como por exemplo água destilada, citamos isso, né, na aula de transporte através da membrana, no caso da alface, ela vai reabsorver água e ela será então desplasmolizada. Ela voltará ao seu estado normal de pressão de turgor. Mas deixando de lado esses fenômenos osmóticos e retornando às organelas citoplasmáticas, as organelas endomembranas do sistema endomembrana terminaram. Nós vamos ver então agora outros tipos de organelas. Uma delas é a chamada mitocôndria, é essa que vocês estão vendo aí do lado. As mitocôndrias são organelas cuja função é realizar a respiração celular, a produção de energia dentro da célula. E tem uma outra organela citoplasmática que são os cloroplastos, que vocês estão vendo aí também, que são parecidos com as mitocôndrias, cuja função é realizar fotossíntese nas células de seres autotróficos, que fazem fotossíntese, como plantas e algas, por exemplo. Então, tanto mitocôndrias quanto cloroplastos são organelas bem específicas que eu não vou trabalhar elas aqui agora. Eu teria um monte de curiosidade para falar sobre elas, mas mitocôndrias vocês terão uma aula só sobre respiração celular, e aí eu vou abordar mitocôndria, e cloroplasto teremos uma aula só sobre fotossíntese, e aí eu vou abordar as estruturas internas de um cloroplasto, ok? Por enquanto, eu quero que vocês saibam apenas o seguinte, tanto mitocôndrias quanto cloroplastos são organelas que acredita-se que foram originadas por um processo chamado de hipótese endossimbiótica. O que é hipótese endossimbiótica? Só em linhas gerais, que eu também terei uma aula só sobre isso depois. A hipótese endossimbiótica é a ideia de que mitocôndrias e cloroplastos eram, na realidade, bactérias que há bilhões de anos atrás entraram numa simbiose com as células eucariontes. E estão aí até hoje porque essa simbiose ela foi produtiva para os dois.
tanto para as células quanto para essas organelas. Mas, como eu disse, teremos uma aula específica só sobre isso, só sobre a origem da vida e essas hipóteses bem mais adiante. Ainda falando sobre essas organelas, como os cloroplastos, nós temos outras organelas chamadas de plastídeos, que são similares ao cloroplasto e que ocorrem apenas em células vegetais. Nas células vegetais nós temos plastídeos chamados de cromoplastos. Cromo significa cor, plasto é essa organela que vocês estão vendo. Então um plasto que tem cor, ele armazena pigmentos. Inclusive o próprio nome cloroplasto, cloro vem do grego que significa verde. Então cloroplasto é um plastídeo verde, ele armazena um pigmento verde. E esse pigmento verde é chamado de clorofila, como vocês já conhecem. Mas eu tenho outros plastídeos similares a esse. Por exemplo, eu vou ter o xantoplasto, que armazena um pigmento xantofila, entre outros, tá? Eu não vou ficar aqui citando todos. Nós temos também os leucoplastos, onde leuco significa algo transparente, né? Algo meio incolor. Então são plastos que não armazenam pigmentos, eles armazenam substâncias de reserva. Dentre os leucoplastos nós temos os amiloplastos, que armazenam amido, os proteinoplastos, que armazenam proteínas, e os oleoplastos, que, como o nome diz, armazenam óleo, né? O caso da semente que eu citei, ela está cheia de oleoplastos. E temos também os estatólitos, que eles armazenam pequenas pedrinhas de carbonato de cálcio. Vocês vão ver isso tudo em botânica, não vem ao caso eu ficar aqui aprofundando muito esse assunto. Basta saber por enquanto que eles existem, ok? Para a gente finalizar essa aula, eu gostaria de falar sobre a estrutura chamada de citoesqueleto. E pelo nome você já está deduzindo, citoesqueleto é um esqueleto celular. O citoesqueleto tem como uma das suas principais funções manter a estrutura celular, manter a forma celular. Vocês já pensaram que uma célula, se ela é redonda, quadrada, hexagonal, não importa, ela poderia achatar e afundar, perder a sua forma? Por que ela não perde a sua forma? Porque ela tem uma estrutura que sustenta ela. É como você imaginar uma armação feita de vários aramezinhos, né? Um hexágono, uma esfera feita de arames que sustenta uma película de plástico. Seria mais ou menos essa visão que você teria do citoesqueleto celular. Além de sustentar a célula, o citoesqueleto ele também tem como função ancorar as organelas. Ancorar no sentido de fixar, de prender essas organelas para que elas não fiquem soltas. Vocês já imaginaram uma célula sacudindo com as organelas soltas batendo para lá e para cá? Não ia dar certo. Então ele funciona como uma teia de aranha, né? Ó, teia de aranha, Homem-Aranha, tudo a ver, não é à toa, né? E além do ancoramento de organelas, eu posso ancorar também pequenas moléculas, como proteínas e enzimas, podem ficar presas, aderidas também a essa espécie de teia de aranha que é o citoesqueleto. Vale ressaltar aqui também que a membrana plasmática de uma célula, apesar de ter uma forma definida, ela pode alterar essa forma. Nós vimos, por exemplo, o processo de fagocitose, no qual uma célula vai emitindo pseudópodes para englobar uma partícula, uma substância. Existem vários outros tipos de movimentos que a membrana plasmática pode fazer. Então, para que essa célula mude o seu formato, mude a estrutura da sua membrana, o próprio citoesqueleto tem que mudar a sua estrutura e a sua composição. É por isso que as fibras do citoesqueleto podem ser criadas e desmontadas o tempo todo. Elas se montam e desmontam. A gente chama isso de polimerização e despolimerização de fibras do citoesqueleto, como essa imagem que vocês estão vendo aí agora. Vocês percebem aí fibras de actina sendo polimerizadas e despolimerizadas, e vocês conseguem observar aí também microtúbulos sendo polimerizados e despolimerizados. Conforme as fibras do citoesqueleto vão sendo polimerizadas e despolimerizadas, como nós vimos aí nessas imagens, você consegue destruir uma parte aqui, construir uma outra parte ali, e a membrana vai fazer o quê? Ela vai acompanhar esse desenho externamente, junto com as fibras do citoesqueleto. É dessa forma que, por exemplo, pseudópodes são gerados, é dessa forma que células podem se movimentar com movimentos ameboides e por aí vai. Ficou mais claro agora? As fibras do citoesqueleto também estão relacionadas ao processo de motilidade celular, ou seja, a locomoção celular. Para isso, os microtúbulos que são gerados nesta região aqui, chamada de centrosomo, o centrosomo é o centro de onde partem todos os microtúbulos da célula, os microtúbulos do centrosomo podem formar organelas. A primeira das organelas são os chamados centríolos, que vocês estão vendo aí na imagem ao lado. Os centríolos, eles são relacionados à movimentação de cromossomos na divisão celular, e eu não vou explicar aqui agora porque teremos uma aula só sobre divisão celular. Por enquanto, basta saber que centríolos são organelas exclusivas de células animais e as células vegetais vão arrumar uma outra forma de movimentar seus cromossomos. A gente vai falar quando chegar lá. E saiba também que esses centríolos são capazes de gerar os cílios e os flagelos,
como visto nas imagens aí, tá? Tanto cílios quanto flagelos servem à locomoção celular. Um espermatozoide é uma célula, por exemplo, flagelada. Um paramécio é um protozoário que é uma célula ciliada e se locomove por cílios. Um centríolo, como vocês estão vendo aí na imagem, ele é formado por 9 trios de microtúbulos unidos por proteínas de adesão, tá? Então são 9 trios de microtúbulos. Agora, se eu comparar com um cílio e um flagelo cortado, a estrutura dele por dentro, você vai reparar que são 9 dímeros, né? 9 duplas de microtúbulos com uma dupla central. Mas basicamente eles têm a mesma função. E como funciona esse movimento flagelar e ciliar? Tanto os cílios quanto os flagelos também se movimentam mediante a ação daquelas proteínas motoras citadas na aula passada, a dineína e a cinesina. Agora, como eles fazem para se movimentar, deixa para a aula de protozoários, que quando eu falar de protozoários eu explico melhor isso. Não temos esse tempo aqui agora. Para finalizar, então, vamos conhecer quem são as 3 fibras mais importantes do citoesqueleto. A primeira delas são os microtúbulos, que eu acabei de citar. Microtúbulos são fibras que têm aproximadamente 25 nanômetros de diâmetro, com um canalzinho oco de 15 nanômetros no seu interior, um lúmen de 15 nanômetros. Os microtúbulos são formados por pequenos monômeros de uma proteína chamada tubulina e eles funcionam como se fossem vigas mestras que sustentam a célula. São eles que dão a sustentação celular principal, tá? Eles aguentam a pressão e a compactação. O segundo tipo de filamentos são os chamados filamentos intermediários. Existem vários tipos, mas o mais conhecido é o filamento de queratina, que a gente já falou em algumas aulas atrás. A queratina é formada por proteínas fibrosas extremamente enroladas de 8 a 12 nanômetros de espessura. Então compara aí, o microtúbulo tem 25 nanômetros, é a fibra maior, a mais robusta, né? O filamento intermediário já tem um diâmetro intermediário, de 8 a 12 nanômetros. E qual a função desses filamentos intermediários? Eles servem basicamente para ancorar as organelas, o núcleo. Eles formam as lamininas da lâmina interna do núcleo, que quando nós falarmos de núcleo nós vamos entender melhor o que essa lâmina faz. Eles são responsáveis por ancorar os microfilamentos responsáveis pela contração muscular numa fibra muscular. E eles formam também os desmossomos, aquelas estruturas citadas na aula de membrana plasmática. Por fim, nós temos os chamados microfilamentos. Os microfilamentos são formados por 2 fitas de uma proteína chamada actina, que tem uma espessura menor do que 7 nanômetros e que normalmente estão relacionados à tensão dentro da célula. São essas fibras que estão relacionadas à alteração do formato da célula, na emissão de pseudópodes. Por exemplo, na divisão celular, quando a célula tem que se dividir, a célula animal, e ela faz essa divisão aqui, tá? Ela está relacionada a esse movimento também. E a contração muscular, quando ela age em conjunto com a miosina, que é essa que vocês estão vendo aí ao lado. São fibras que deslizam entre si e produzem a contração muscular. Nós vamos aprender isso na aula de músculo. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda parte das organelas celulares. As organelas que eu não citei nessa aula terão aulas próprias, então fiquem ligados mais uma vez. Cliquem aí no sininho para receber essas atualizações e aí vocês vão saber quando saírem essas aulas. Dá um like para ajudar o nosso canal aí, compartilha com os amigos que estão querendo fazer vestibular, que estão precisando de uma informação extra. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!